Bom dia a todos. Vamos começar nossa sexta livre, dessa vez com Nelson Marconi e Daniel Keller, coordenadores do programa do candidato Ciro Gomes às eleições presidenciais. Muito obrigado, Nelson e Daniel, por terem aceito o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer a gente poder conversar com vocês sobre o assunto que é tão importante para o país como energia, né? E a gente está num momento crucial realmente, né? Agora e nos próximos anos em relação a esse tema, não só a gente, como o mundo inteiro, né? Com certeza, Nelson. Bom, eu quero só dar alguns avisos antes da gente começar com as perguntas. Bom, o Abracel nas Eleições é um programa desenvolvido pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica e tem como objetivo aproximar as candidaturas à presidência da República da pauta energia elétrica. O programa envolve live para os associados com especialistas dos candidatos à presidência, encontros com candidatos ao Congresso Nacional e entrevistas com os candidatos à presidência da República. Bom, algumas regras e avisos, né? A live terá 1 hora de duração, os palestrantes vão expor suas ideias a partir de perguntas do moderador. Os associados poderão enviar a qualquer momento perguntas pelo chat do Zoom e o moderador vai apresentá-las aos palestrantes. A Abracel está organizando live com os especialistas das demais candidaturas com o mesmo roteiro de perguntas. A próxima será com Maurício Tolmasquim, representando a candidatura do PT, dia 19/8, às 10 horas. As informações serão enviadas na próxima semana. A live será disponibilizada ainda no YouTube da Abracel e do canal Energia. Bom, como você mencionou, Nelson, a energia, sem dúvida alguma, é um dos temas que vai fazer parte, já está fazendo parte, continuará fazendo parte da pauta Brasil. Por diversos motivos, a gente poderia passar aqui meia hora elencando esses motivos, mas o fato é que a energia elétrica preocupa a sociedade brasileira e os políticos, o Congresso e o Executivo, têm tomado providências em alinhamento com essas demandas da sociedade. Bom, em linhas gerais, quais são as diretrizes da candidatura Ciro Gomes para o setor de energia elétrica, Nelson Marconi e Daniel Keller? Daniel, por favor, fique à vontade. Tá, vamos lá. Bom, obrigado, Rodrigo, pela participação, prazer estar aqui. Bom, em linhas gerais, a gente tem preocupações, acho que bastante claras e alinhadas com as associações, com as empresas que a gente vem conversando, né, do setor de energia. Bom, primeiro ponto é a transição energética, né, para baixo carbono, considerando os efeitos, né, sobre o meio ambiente, das alterações climáticas no nosso programa, na nossa conta, né. Bom, disso decorre uma intenção, né, de aumentar a geração solar e eólica, né, fato que já vem ocorrendo, mas talvez com algumas distorções. Essas fontes elas não geram, né, o tempo todo, elas têm um risco, né, associado à garantia do suprimento, então a gente também tem que pensar bastante nisso, né. Bom, como alternativa, nos parece interessante também os incentivos, né? Tem uma questão tributária associada às PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, tem bastante giga ainda potencial que pode ser gerado por PCHs, a gente quer olhar para isso, e também hidrelétricas de médio porte, esquecendo um pouco, né, o que já foi bastante desenvolvido e incentivado no Brasil, daquelas hidrelétricas gigantes, né? Então a gente também vê potencial aqui. Outro aspecto chave que a gente está olhando é o fato de que a gente precisa reservar energia, até para conseguir fomentar a solar e eólica. E talvez a principal fonte de reserva seja justamente os reservatórios das hidrelétricas, que hoje são, vamos dizer assim, demasiadamente utilizados para a geração, né? Então, a ideia é realmente tentar contar um pouco mais com os reservatórios e, possivelmente, pois isso está em estudo, né, porque é um tema polêmico, pensar, né, as hidrelétricas a fio d'água são, né, uma realidade mais recente, mas pensar também e até em alguma reservação de água para novas hidrelétricas, né, e abandonar, quer dizer,
esse conceito que só pode ser a fio d'água. Então, isso é uma coisa que a gente também está olhando. Além disso, a questão das baterias, entendemos que a tecnologia é bastante cara ainda, né? Não é algo trivial, mas que a gente vai ter que realmente desenvolver para fazer justamente a armazenagem da energia. Tá? Um outro ponto, só para fechar o tema das hidrelétricas, que a gente acha importante também, é precificar, pensar um pouco melhor na precificação dessa fonte, né, de energia, geração de energia, tá? Porque a gente muitas vezes, no nosso entendimento, não dá o devido valor para o fato da hidrelétrica poder, né, ser a fonte que de fato consegue fazer o armazenamento, ser uma bateria de fato do setor elétrico, né? Gás é um outro aspecto chave, né? Então a ideia é que o gás natural é o combustível da transição. A gente entende que ele pode chegar no Brasil com custo baixo. Tem uma questão que a gente sabe que para a Bracel é chave, que é a utilização do gás oriundo da exploração do petróleo, né? Que hoje é muito, né, quase todo reinjetado. A gente brinca que daqui a pouco vai ter navio pegando esse gás e levando para a Europa, né, dado toda a questão geopolítica da guerra e o preço do gás por lá. Então, entendemos como crucial tanto o desenvolvimento maior da geração termoelétrica a gás, quanto a utilização do gás que hoje é reinjetado, né? O outro tema que está associado a tudo isso que eu falei também é a redução da tarifa de energia elétrica. Então, acho que, né, Nelson, a gente vai assumir, né, um compromisso muito claro de redução da tarifa de energia elétrica. Não é razoável que o Brasil tenha tantas opções de geração tão interessantes, né, e comparativamente a outros países, muito por conta das hidrelétricas, e, ao mesmo tempo, a gente conviva com tarifas de energia tão altas, né, tão elevadas. Seja a Brás, seja a Bracel, enfim, todo mundo sabe no setor que o aumento nos últimos anos da energia, da tarifa, foi muito acima da inflação. E isso realmente para a gente é algo que é muito estratégico, não só porque afeta o consumidor, né, residencial, e a gente sabe que baixa renda sofre muito com a conta de energia elétrica, mas também para o próprio desenvolvimento do país, porque isso afeta a competitividade da indústria, né, é um tema chave da indústria, né, que a gente também está olhando com bastante detalhe, tá? Então, redução da conta de energia. Creio, Rodrigo, que você vai nos perguntar em breve sobre isso, então eu não vou detalhar tanto aqui, apenas dizer que é sim um pilar do nosso programa, tá? Além disso, e para fechar essa primeira pergunta, não sei se o Nelson quer comentar, é muito importante que a gente pense numa agência reguladora tecnicamente muito forte, né, para tudo que está vindo por aí, seja em termos de novas tecnologias, seja em termos geopolíticos de encarecimento da energia elétrica. A gente precisa ter, vamos dizer, as entidades relacionadas e do setor público tecnicamente muito fortes para enfrentar isso. E a própria transformação que o PL de aumento no mercado livre também vai nos gerar. Já adiantando, a gente acha bastante interessante o projeto de lei e ampliação do mercado livre de energia, tá certo? Tem vários desafios, a gente pode comentar um pouco mais para frente, mas eu diria que, do ponto de vista geral, esses seriam as diretrizes, né, pilares do que a gente está pensando. Nelson, não sei se você quer falar alguma coisa. Você está mudo, tá Nelson. Ótimo, eu estava mudo. Tá ótimo, você fez uma abordagem bem abrangente, é isso mesmo, né? Tá certo, Daniel foi um dos pontos principais aqui da nossa estratégia, do que a gente entende que é importante para o setor elétrico. Você mencionou, Keller, realmente a tarifa de energia no mercado regulado cresceu nos últimos anos 137% acima da inflação. É uma explosão tarifária, né? Enquanto os preços da energia no mercado livre cresceram abaixo da inflação. Então, fica evidente, quando a gente olha pelo retrovisor, a competitividade, o impulso que o mercado livre pode dar na economia brasileira. Eu encaixo uma pergunta em relação, você mencionou o PL, com certeza o PL 414. Ele está em tramitação no Congresso Nacional, hoje, digamos, estacionado numa comissão mista, numa comissão especial, criada especialmente para tratar desse tema,
mas o Poder Executivo, através do ministro Adolfo Saxida, tem tomado providências para ampliar a abertura do mercado por medidas infralegais. Então, está aberta uma consulta pública para a abertura do mercado em geral e foi colocada uma minuta de portaria endereçando a abertura para o restante da alta tensão. Queria entender da candidatura do Ciro Gomes, qual é a visão de vocês em relação à abertura de mercado? E mais especificamente, como é que vocês veem a tramitação do PL 414 e das medidas infralegais que a Lei 9.074, de 1995, permitem que o governo, através do Poder Executivo, através do Ministério de Minas e Energia, abra o mercado por medidas infralegais? Bom, Nelson, fique à vontade para me complementar, tá? Depois eu complemento, pode ir. Vai fundo. Bom, começando com uma abordagem, né, uma visão mais geral, a gente é a favor, né, ao aumento do mercado livre, seja por esse ponto, né, Rodrigo, que você colocou, de fato, o aumento da tarifa no mercado cativo é o que chama a atenção, né? No mercado livre, de fato, foi abaixo da inflação e entendemos, né, que faz muito sentido a concorrência, né? Claro que não é trivial a gente desenvolver isso, apesar de já ser uma realidade em outros países, né? Então, uma realidade que eu acho que a gente tem sim que buscar. Então, a ideia de se ter concorrência entre fontes de energia, né, entre as gerações, e o consumidor poder escolher e, com isso, usufruir do benefício da concorrência, de um ponto de vista geral, nos parece muito interessante. Claro que a gente também sabe que a distribuição da energia ela permanece, né, como um monopólio natural, a energia, né, fazendo com que a energia possa chegar nas indústrias e nos consumidores residenciais. Isso não muda, mas a contratação de forma livre nos parece bastante interessante e nos parece que vai possibilitar também a redução do preço, redução da tarifa de energia, né? Então, a ampliação, portanto, nos parece algo bastante interessante que o PL 414 ele traz, né? Entrando um pouco mais, de forma mais específica na resposta, bom, eu diria o seguinte, né? Eu acho mais interessante caminharmos com o PL do que com medidas infralegais, né? Ainda que elas sejam possíveis, né? Também entendemos que, de fato, a lei permite. Mas a segurança, né, eu diria, para o mercado e para o desenvolvimento do mercado, ela está muito mais numa lei aprovada, né, do que uma medida infralegal que, enfim, tem mais facilidade de mudar posteriormente, né? Então, eu diria que o desenvolvimento do PL, o avanço do PL é o caminho para o aumento do mercado livre, vamos dizer, mais sustentado, mais interessante, tá certo? Então, assim, respondendo a sua pergunta, podemos depois entrar um pouco mais na discussão do PL, mas seria isso. Nelson, não sei se você quer comentar. Eu só queria complementar, dizendo que a gente acredita realmente que o mercado livre é importante, que ele seja ampliado aqui no Brasil, o mercado livre de energia, mas que a gente precisa ter um planejamento, né, estratégico do setor elétrico no Brasil para que, inclusive, isso resulte em redução do preço, né? Porque o fato de você ampliar o mercado, né, mas se você não tiver as fontes adequadas de energia, e isso sem entrar no mérito, tá certo? De porque a tarifa no mercado controlado, né, tá certo? De certa forma ele foi aumentando, que é outra discussão que eu sei que nós vamos fazer aqui ainda hoje. Mas assim, mas se a gente faz o mercado livre, mas não tem oferta adequada de energia mais barata, o que vai acontecer é que o preço sobe, né? Então, o fato não é só tornar o mercado livre, mas é importante a gente ampliar, né, a oferta de energia de fontes que sejam mais baratas, né, tá certo? Eu estou me referindo especificamente à redução de termoelétricas a carvão, ampliação de outras fontes, né, uso mais racional da energia hidrelétrica, aumento, ampliação da energia, do uso de outras fontes de energia, solar, eólica, mesmo a gás natural, né? Enfim, então,
para que a gente possa realmente ter um mercado funcionando e que haja uma oferta adequada para reduzir os preços. Então, isso é muito importante. Era um ponto que acho que é fundamental para nós, é que a gente tem que ter um planejamento adequado do setor energético no país. Né? Lógico que a gente já existem órgãos públicos fazendo isso, né? Esse planejamento tem que ser feito em conjunto com o setor privado, mas a gente tem que olhar para frente e ver o que vai ser como vai ser não só a matriz energética, mas a oferta energética, a oferta de energia daqui para frente no país. Então, as duas coisas têm que andar juntas. Se a gente fizer ou implementar o mercado sem fazer esse planejamento, né, a gente não vai ter necessariamente, logicamente, que o mercado é competitivo e tal, tudo mais, a gente pode ter aí um aumento de preço, pode ser indesejável. Que é o que a gente não quer, a gente quer reduzir o preço da energia, logicamente, como vocês também pretendem, pelo que você mesmo falou, pelo que o Rodrigo falou. Só para complementar aqui o Daniel, para falar do Daniel. O Nelson, e só também colocando, pegando o gancho seu, acho que assim, muita gente comenta isso no setor, Rodrigo, tem muita interferência, né, no setor de energia. Eu diria que, né, pelo fato de haver uma pulverização, vamos dizer, da conta, né? Então, se há uma interferência alheia ao setor que embute, por exemplo, a contratação de uma fonte específica com um preço mais elevado, talvez do que outra alternativa que fosse um preço mais baixo, como a conta fica pulverizada, muita gente paga, não se percebe exatamente o que está ocorrendo. O problema é que ficou alto, né? Recentemente a gente está vendo que acho que ficou alto demais e de fato os consumidores estão reclamando, né? Estão sentindo isso. Então é muito importante também pensar no Mercado Livre como uma forma, e nesse planejamento que o Nelson citou, como uma forma de que não hajam interferências que não sejam, né, do interesse do desenvolvimento do setor. Né? Eu acho que tem essa contribuição possível também, seja de planejamento bem feito, né, técnico, seja de concorrência via Mercado Livre. Não, perfeito. E aí, dentro de um diálogo que a gente está tendo hoje, não só perguntas e respostas, mas de um diálogo, acho que é importante mencionar, Nelson e Daniel, que no Mercado Livre, quem dá o drive da expansão é o consumidor. Né? E o consumidor pode parecer, às vezes, sobretudo o consumidor de energia, um ser abstrato, mas o consumidor somos nós. Né? Então, é fácil entender o que o consumidor quer, porque basta olhar para dentro. Né? E acho que o consumidor, em geral, quer energia barata, a mais barata. Ou alguns consumidores aceitariam pagar um pouco mais caro para ter energia renovável. Só que no Brasil, a energia mais barata é a energia renovável. Então, invariavelmente, a expansão do Mercado Livre ela se dá através da expansão da geração renovável. Quando a gente olha hoje o portfólio de projetos que estão em construção até 2026, que são 45 gigawatts de potência instalada, 83% está sendo direcionada para o Mercado Livre. E toda essa geração é renovável. Para garantir a segurança energética, o setor consensuou uma solução já adotada em dezembro do ano passado, que são os leilões de reserva de capacidade. E aí sim, cabe ao poder concedente analisar o mix energético disponível na nossa matriz e, caso julgue necessário adicionar alguma fonte para garantir a segurança do abastecimento, isso é feito através dessa modalidade de leilões de reserva de capacidade, cujos custos são rateados entre todos os consumidores livres e cativos, na medida em que segurança energética é um bem comum e não é um bem individualizado, sobretudo aqui no nosso setor elétrico. Mas só fazendo antes da gente seguir para outros temas, acho que tem uma discussão importante, por exemplo, sobre subsídios, CBE, que é uma discussão que hoje também está muito quente no setor elétrico. Só para exaurir esse tema da abertura, PL e portaria, entender com vocês, a CCE, por exemplo, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tem de forma muito feliz defendido que é necessário ter previsibilidade para a abertura do mercado. E é consensuado no setor que essa abertura não se dá da noite para o dia. Então, por exemplo, hoje temos uma consulta pública prevendo a abertura da alta tensão para janeiro de 2024.
E a Bracel defende que a baixa tensão possa ser aberta em janeiro de 2026. É isso que a Lei 9.074 permite, que o poder concedente possa conferir previsibilidade para a abertura do mercado, e aí as entidades da governança vão trabalhar com uma data específica para tomar providências de atos legais, sejam resoluções normativas, decretos, portarias e, eventualmente, até a edição de uma lei, de uma medida provisória para endereçar algum tema específico. E aí a gente comemora muito a edição dessas portarias. Eu queria perguntar a vocês, vencendo as eleições, a candidatura Ciro Gomes, o presidente Ciro Gomes, teria alguma objeção com as portarias editadas, eventualmente editadas pelo Ministério de Minas e Energia, para conferir previsibilidade, para conferir um cronograma de abertura, para que nesse tempo entre a edição de uma portaria e a efetiva abertura possam ser tomadas as providências, independente da lei do PL 414 evoluir ou não? Olha, quer dizer, se as portarias são compatíveis, que a gente não conhece as portarias, né, o conteúdo das portarias, para ser sincero. Se as portarias forem compatíveis com o que está estabelecido no PL, né, tá certo? Se forem no interesse, tá certo, da sociedade, né, do consumidor, a gente não teria por que deixar de encaminhar as portarias. Quer dizer, você deve saber que no Ceará, por exemplo, né, existe uma continuidade das políticas públicas lá em função de mudança de governo. Quer dizer, o fato de mudar o governo, então falei isso só para dizer o seguinte, quer dizer, o fato de mudar o governo, né, e a gente, logicamente, seria um governo que teria uma orientação totalmente diversa do atual governo, né? Mas em estando, tá certo, caminhando, né? Sendo implementadas medidas que são adequadas na direção do consumidor, de beneficiar o consumidor, a gente não teria por que não adotar, né? Ainda mais como você falou, seriam coisas que teriam dentro de um planejamento, tal, tudo mais. A nossa preocupação, uma delas, é garantir a segurança energética, quer dizer, o atendimento da energia, aquilo que você falou, quer dizer, nós precisamos gerar reserva, né, capacidade para poder ter mais, vamos dizer, ter reserva de energia, né, fontes de reserva, né, de contingência, tal, etc., de situações emergenciais, que é a mesma coisa a história é um pouco ligada à questão do fornecedor de última instância, tal, etc., que é o outro problema que a gente precisa realmente equacionar de forma adequada, quem seria dentro desse modelo esse fornecedor. Então, a gente vê assim, na medida em que você fala assim, não, mas tudo bem, a demanda, o setor o que vai definir a oferta de energia vai ser a demanda. Não, mas a gente tem os picos, a gente tem todas as questões hidrológicas, né? Então, então, a gente não tem assim, não podemos, não é uma demanda que a oferta é tão volátil que ela consiga atender com tanta rapidez. Então, a gente precisa realmente ter esse planejamento da capacidade do setor de ofertar, né? E se a gente faz isso de forma previsível, né, e as portarias são compatíveis com isso, com esse princípio que eu estou falando para você, não teria nenhum motivo para deixar de segui-las, né? Se a política pública é boa, a gente mantém. Como princípio geral, é isso que eu teria te dizer. Não sei, o Daniel pode me complementar, assim, fica à vontade. Não, concordo, né, Nelson? Bom, a gente tem que olhar, né, Rodrigo, exatamente o conteúdo das portarias que vão, né, da forma como vão sair, mas concordo que já há uma previsão de planejamento e transição, né? Quer dizer, ou seja, claro que a gente pode estender um ano a mais ou um ano a menos, quer dizer, a menos acho que não dá, né? Mas jogar um pouquinho para frente, mas a gente sabe que é importante no Brasil colocarmos metas, né? E se a gente não fizer isso, acaba, assim, a chance de sair se reduz. Então, assim, nos parece interessante, né? Desde que, né, as condições que o Nelson já colocou estejam atendidas, que sim, que a gente caminhe dessa forma. De qualquer jeito, ainda que haja essa possibilidade, o que eu tinha mencionado antes, acho que
para o desenvolvimento, né, mais claro do setor e garantia de investimento, né, quer dizer, a decisão de investimento é muito importante. E para o que o empresário decide investir, ele precisa ter o menor grau de incerteza possível. Daí a ideia justamente da gente caminhar via lei, enfim, daria para o investidor essa segurança adicional. Obviamente, também caminhar via lei a gente acha que é interessante porque a discussão fica sendo mais ampla, né, no Congresso como um todo, e aí toda a discussão com a sociedade, como está sendo feito com o PL 414. Tá? Então, um pouco nessa linha que a gente enfatiza bastante o PL, mas eu entendo a preocupação de vocês, porque sempre pode emperrar, jogar para frente 1 ano, 2 anos, e haveria um outro caminho que, no entendimento de vocês, é benéfico para o país como um todo. Tá? Então, a gente está alinhado nesses pensamentos, sim. Perfeito, Kelly e Nelson. Só para encerrar esse assunto, vou deixar uma reflexão aí para vocês. Vou me permitir isso. Se o PL 414 fosse aprovado amanhã, o Ministério de Minas e Energia deveria emitir portarias para estabelecer o cronograma, porque o PL 414 estabelece um prazo limite para a abertura do mercado, mas não estabelece as datas em que isso deve acontecer. Então, o que o Ministério está fazendo hoje é seguir uma lei, que é a Lei 9.074, que determina o estabelecimento de cronogramas, o que deveria ser feito também com o PL 414. Mas, mudando de assunto... Não, mas se a lei já estabelece, quer dizer, se a lei atual já estabelece, tá certo, esse cronograma, então as portarias são absolutamente compatíveis com a lei atual. O que a gente não pode eu não estou dizendo que vocês querem fazer, não é isso, mas o que a gente não poderia é fazer uma portaria onde não tem nenhuma previsão legal dizendo que você deveria fazer aquilo. Então, mas exatamente. A lei já define. Exatamente. É muito importante, né, Nelson? A gente concorda totalmente com vocês que a abertura seja feita de forma equilibrada, para todos os partícipes do setor, para toda a cadeia produtiva, para os consumidores, que a abertura tenha segurança jurídica e que a abertura respeite todos os contratos existentes. Então, isso são condições sine qua non para que essa abertura seja feita, né? Isso aí a gente está absolutamente alinhado e essa tem sido a nossa pauta. Tá? Agora, mudando um pouco de assunto, a tarifa de energia... A tarifa e o preço, na verdade, porque o consumidor livre também paga todos os subsídios, os encargos e os tributos no setor elétrico. Muito em parte por conta de políticas públicas alocadas na conta de energia. Então, isso fica evidente quando a gente abre as linhas da CDE e percebe lá uma série de subsídios para financiar tipos de geração, para financiar irrigação, para financiar tarifa social, que nós concordamos, mas refletimos, será que isso deveria estar na tarifa ou no orçamento da União? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Será que é o consumidor brasileiro que tem que pagar políticas sociais ou seria mais adequado que essas políticas fossem expurgadas da tarifa de energia e discutidas entre o Executivo e o Legislativo a cada ano, como é feito no orçamento da União? Qual é a visão da candidatura Ciro Gomes sobre isso? Daniel, fica à vontade. Olha, Rodrigo, a princípio, claro que a gente tem que olhar o caso a caso, mas a nossa visão é que política social tem que estar no orçamento, né? Então, colocar isso na conta de energia, é claro que a gente não está... Eu posso até depois qualificar um pouco a conta da CDE, mas nessa fala mais geral, a gente não está dizendo se é justo ou se é injusto, como você bem colocou, tem coisas que eles podem fazer sentido de fato, mas a gente acha que as coisas têm que estar nos seus devidos lugares. E, de fato, política social, políticas públicas de incentivo para uma determinada fonte de energia, elas não deveriam estar na conta de todos os consumidores. Claro que, por um lado, pode ser mais fácil, né? E aí pegando também um pouco, né, por que foi decidido dessa forma, e até me colocando um pouco na cadeira de quem fez, não é uma decisão fácil, né? Porque às vezes o valor é alto, e colocar no orçamento, dadas as necessidades, né, enfim, de equilíbrio das contas públicas, pode ser atrativo repassar isso para a tarifa.
mas a gente entende que a energia elétrica é o principal insumo produtivo do país, né? Não estou nem entrando na lógica aqui dos consumidores, claro que na conta de energia também é muito importante para todo mundo, mas é o principal insumo produtivo e cada vez mais, né? Então, cada vez mais o nosso futuro é elétrico, né? E com fontes renováveis, né, limpas. E, portanto, a gente entende que esse preço básico, né, da produção das empresas, ele tem que ser o mais baixo possível, né? Isso auxilia demais no desenvolvimento econômico, né? As associações, a Abrace, por exemplo, tem diversos estudos nesse sentido, com os quais a gente assim, já abordou, já analisou e, em linhas gerais, concorda. Então, a diretriz seria, sim, né, de retirada do subsídio da conta de energia elétrica, colocar isso às claras, sim, no orçamento. Claro que vai haver uma disputa ali, né, relacionada ao orçamento, que não é trivial, mas, em linhas gerais, é exatamente isso, acho que é a posição que você está colocando também, a gente concordaria, tá certo? Além disso, eu acho que faria sentido, né, Nelson, a gente também pensar em cada um desses itens, em cada um desses subsídios e avaliar se de fato eles têm que ainda ser, né, existir, né? Quer dizer, então a gente percebe incentivos para fontes renováveis, sendo que as fontes renováveis, claro que a gente quer fomentar, a gente quer potencializar, mas elas já têm um preço bastante competitivo hoje, e além disso, a gente poderia pensar em formas alternativas também, né, de manter algum tipo de incentivo, como, por exemplo, via crédito, né, um crédito subsidiado desde que a fonte, né, seja renovável, e eventualmente fazer uma substituição, não colocando tanto no orçamento, nem no orçamento e nem na própria conta de energia. Tá? Então, em linhas gerais, a ideia é essa. Uma das formas que a gente percebe, que a gente entende que são cruciais para a redução da tarifa de energia é justamente a redução da conta da CDE e, portanto, seja, vamos dizer, extinção desses subsídios, seja retirada desses subsídios da conta de energia. Sendo, né, um pouco mais pragmático e pensando também no histórico do setor, eu não sei se a gente conseguiria, né, ter êxito no curto prazo em fazer isso, né? Assim, acho que vai envolver uma série de negociações, mas do ponto de vista da intenção é exatamente isso que eu coloquei. Tá? Deixa eu só completar uma coisa, quer dizer, como princípio, né, você já deve ter ouvido falar que um dos pontos principais da nossa reforma tributária é reduzir os subsídios inicialmente em 20% do valor que hoje eles são concedidos, né? Quer dizer, se a gente tem uma conta de 350 bi de subsídios no geral, não estou falando do setor de energia, né, a gente reduziria em 20%. Quer dizer, então, a gente tem um princípio que é reduzir, de qualquer forma, esses subsídios para setores, tal, etc. E aquilo que o Daniel falou é importante, quer dizer, tem setores que talvez já estejam bem situados, né, posicionados no mercado e que não precisem tanto subsídio. Né? Agora, a gente precisa, talvez, incentivar a pesquisa e o desenvolvimento, tá certo? No país, por exemplo, né, da produção das próprias, para dar um exemplo aqui, né, tá certo? Da própria produção das placas de energia solar, né, tá certo? Então, a gente precisa desenvolver baterias mais baratas, mais autônomas. Então, isso aí é política industrial, política de ciência e tecnologia, certo? Então, por aí vai. Agora, os subsídios em si, para setoriais, a gente vai realmente pensar em diminuir, e aí precisa ver o que vai é mais estratégico ou não, né? Tá certo? Não está fechado. Mas, e também essa questão da conta aí, o Daniel tem plena razão, eu endosso totalmente, né? Quer dizer, a gente já tinha conversado sobre isso várias vezes, eu e ele, com outros especialistas também e tal, que a ideia é a conta tá limpa dessas coisas, né? Vai por orçamento. Se for o caso, subsidiar, logicamente, energia para os mais pobres, tal, que isso é essencial. Isso, tá? A gente não pode, né, Rodrigo, só complementando, no momento pós-Covid, em que existem uma série de discussões, não só no Brasil, em termos de renda mínima, enfim, a gente não pode abandonar essa, e até o próprio governo, né, colocou, né, esse tema é muito forte, seja na candidatura do Lula pelo Bolsa Família, seja na candidatura do Bolsonaro, a gente não pode abandonar, né, esse tipo de auxílio para os mais pobres numa situação como essa, né? Então, mas assim, de novo, orçamento, né? Com certeza, sem dúvida alguma. Antes de passar para um próximo bloco, a gente vai falar um pouco do papel do Estado e etc. E tal, quero lembrar a todos que aqueles que tiverem interesse em enviar perguntas pelo chat, que fiquem à vontade, tá certo? Mas antes disso, eu vi que o nosso conselheiro Reginaldo Medeiros
que é ex-presidente da Abracael, inclusive, hoje nosso conselheiro independente, levantou a mão. Você gostaria de fazer algum comentário, Reginaldo? Bom, sim, eu queria fazer duas perguntas aqui. Primeiro, parabenizar a candidatura por ter escolhido duas pessoas tão qualificadas para debater a questão de energia. Tá? Um ponto que o ministro Saxida botou o dedo na ferida recentemente no setor, ele falou que não vai escolher a fonte vencedora. Não sei motivo, nós temos mais de 10 associações de geração no setor. O que vocês acham dessa ideia de simplesmente dizer quem vai ser a fonte campeã no futuro, critério de custo e critério de suprimento? Eu acho que essa é uma questão muito importante e dá mais ou menos a direção do que vai fazer. E também vou usar aqui fazer uma segunda pergunta, eu sei que vocês não vão responder. Qual dos dois vai ser o ministro de Minas e Energia do eventual governo Ciro Gomes? E se vocês não puderem responder, qual vai ser o critério do candidato para escolher esse ministro? Quer que eu responda a primeira, Nelson? Você responde a segunda? Pode ser. Eu só queria entender o que é fonte campeã, né? Tá certo? Quer dizer, seria escolher uma fonte energética que predominaria isso? Vou fazer um leilão de eólica. Tá, eu já escolhi que aquela fonte vai ser vencedora. Pode ter uma fonte melhor do que aquela. Antes do Daniel falar, eu só vou responder o princípio, tá certo? A gente entende que você tem que ter uma matriz energética que comporte várias fontes, certo? Quer dizer, eu não posso, por princípio, né, vamos dizer, me prender a uma única fonte, certo? Agora, tem uma que realmente a gente não quer mais, que é a termoelétrica a carvão. Certo? Então, agora, das outras, né? Inclusive a termoelétrica a gás, a gente acha que você tem que ter um mix aí, até porque você não vai ter energia, cada uma tem uma restrição, certo? Né? A gente precisa ter uma combinação aí, então não tem uma fonte campeã. A segunda pergunta, depois eu respondo para você. Daniel, por favor, vai lá. Reginaldo, a gente, olha, o mais barato, claro, né? Eu entendo, né, a sua colocação, porque a gente muitas vezes, quando direcionou, acabou contratando muito mais caro no mercado cativo, né? Então, claro que a fonte mais competitiva e mais barata nos atrairia muito, né? Mas a gente tem muita preocupação com esse planejamento para garantir suprimento de energia, né? Então, como as fontes têm características diferentes, a gente vai ter que cotejar nessas duas, vamos dizer, esses dois fatores principais, né? Que são, né, preço, né, preço baixo, obviamente, é um dos fatores-chave, e a garantia de suprimento, mas aí no mix de todas as energias que estão contratadas. A solar, por exemplo, ela não vai gerar o tempo todo, né? Então, possivelmente, eu vou ter que fazer uma hidrelétrica né, ou contratar uma hidrelétrica que tenha reservatório para conseguir suprir, dado que eu estou com uma concentração maior de solar, né? Então, assim, eu diria o seguinte, se a gente pegar uma visão geral, a gente concordaria, né, com a afirmação do ministro, né? Mas fazendo essas ressalvas. Aí, Nelson, se quiser pegar a segunda. Tá. Então, bom, a gente não escolhe ministro do Ciro, né? Tá certo? Quer dizer, quem escolhe o ministro é o próprio Ciro, logicamente. Então, a gente não tem essa definição, né, de quem seria ministro das Minas e Energia. Mas o critério do Ciro, né, tá certo, é sempre escolher quadros técnicos e quadros competentes para poder gerir a política pública. Então, isso você pode ver pela própria experiência dele, tá certo? Como gestor público, quer dizer, eu estou falando não é uma coisa vaga, a experiência dele como gestor público, ele sempre se cercou dos melhores quadros técnicos, né? Logicamente que as pessoas precisam ter uma visão política também, né? Tá certo? Para poder trabalhar e formular, implementar e gerir políticas públicas. Né? Ele sempre se cercou dos melhores quadros técnicos, né? E isso você falou do Ministério, mas a gente tem uma preocupação, que eu já vou colocar aqui, adiantar, que é em relação às agências, né? Tá certo? Quer dizer, o que a gente está vendo é que as agências reguladoras, elas estão sendo loteadas, né, por cargos, por indicações políticas, né? Nesse momento, a gente escuta histórias aqui de arrepiar o cabelo, certo? De nomeações nas agências, e isso realmente vai mudar, né?
no governo, no eventual governo Ciro, as nomeações vão ser absolutamente técnicas nas agências reguladoras. Então, isso é um ponto importante. Eu acho que não é só questão do Ministério, que você tem toda a razão, tem que ser uma pessoa competente, que conheça o assunto, né? Mas também em relação às agências, não estou falando da ANEEL especificamente, estou falando do conjunto das agências, né? Realmente, o processo de nomeação, vocês me desculpem usar esse termo, está degringolando, né? E essa é uma preocupação muito grande nossa na campanha. Perfeito. Na hora de escolher o ministro, Nelson, nós temos vários nomes aqui para sugerir, tá? Não poderia perder essa piada. Com certeza. Agora, antes de serão partir... ouvidos. Antes de partir para o último bloco, eu queria... A gente vai falar um pouco agora de privatizações, do papel do Estado na economia e, consequentemente, no setor. Então, eu vou começar esse tema pedindo para vocês, se fosse possível, descrever assim, brevemente qual é o padrão, qual é o drive, qual é a mentalidade que deve ser a política econômica do governo Ciro Gomes. Como é que vocês enxergam o desenvolvimento econômico e social do Brasil através de políticas econômicas? Qual é o norte dessa candidatura em termos de política econômica? Bom, essa é uma pergunta que eu acho que levaria 1 hora para responder para você, né? Mas, sendo bastante sintético, né? E tentando ver para o interesse que seria de vocês, né? Que seria essa orientação maior, quer dizer, a gente entende que o país precisa de planejamento, tá certo? Vou dizer como um princípio mais geral, né? Por isso que a gente fala muito de Projeto Nacional de Desenvolvimento. É muito difícil a gente ter um desenvolvimento adequado sem ter um planejamento no país. Planejamento não significa intervencionismo, tá certo? E nem orientar vamos dizer, uma gestão centralizada, não é isso. Mas a gente precisa ter grandes metas de crescimento no país, grandes metas de emprego, aonde a gente quer chegar em termos de objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente precisa ter grandes, no caso da energia, para onde vamos em termos de matriz energética, certo? Então, isso requer planejamento. O planejamento ele tem que ser feito entre o setor, sempre envolvendo o setor privado e o setor público, certo? Então, não é uma coisa de cima para baixo. Então, esse é um ponto principal para nós. É muito importante. Para isso, a gente, logicamente, na hora que você desenvolve metas, você consegue daí desdobrar elas para setorialmente e tal, tudo mais, né? Então, a nossa ideia é ter um governo matricial, né, tá certo? Que tenha realmente um grande plano de desenvolvimento pactuado, né, junto com o setor privado, e que a gente vai implementando também junto com o setor privado, né? Para isso, a gente precisa ter recursos para poder implementar esse plano. Então, por isso que a reforma tributária, para nós, é muito importante, né? A gente precisa ter uma situação fiscal equilibrada, isso é essencial, então a gente precisa ter uma sustentabilidade da dívida a médio prazo. A gente tem falado muito na reforma tributária, vocês já devem ter ouvido falar, né? Enfim, a gente precisa tanto corrigir, reduzir subsídios, tributar lucros e dividendos distribuídos, tributar grandes fortunas, precisa reduzir despesas correntes, precisa mudar a lógica orçamentária, né? Tá certo? Fazer uma construção de orçamento base zero, a gente parte, na verdade, não do histórico para fazer orçamento, mas das reais necessidades de acordo com o plano. E se a gente parte do histórico, o que nós estamos fazendo é premiar quem gastou mais, né, e punir quem gasta menos, que é mais eficiente. E a gente precisa ter um novo teto de gastos que a gente precisa deixar de fora desse teto. Precisa deixar de fora desse teto o investimento, né, certo? E corrigir o teto por uma regra que seja, por exemplo, a inflação mais o crescimento do PIB real, que seria a soma dos dois é o crescimento do PIB nominal, né? Porque essa regra realmente atual ela se mostrou absolutamente infactível, né? Tá certo? Quer dizer, ela desde o começo, lá em 2016, eu já escrevia sobre isso, falava essa regra não se sustenta, e é o que está acontecendo agora, né? Enfim, então, agora, a gente entende que, no grosso modo, a atuação tem que ser sempre conjunta, do setor público e privado. O que é essa atuação conjunta? É planejar
e depois implementar também. Então, quer dizer, nós não temos, né, nenhum objetivo de fazer, tá certo, o setor público fazer diretamente, né, ampliação de energia. Pode fazer, tá certo, mas pode fazer via concessão, do que já existe, pode fazer também via PPP, né, tá certo, ou simplesmente pode abrir para investimento privado. O Ciro é um cara muito pragmático, né, certo? Quer dizer, a gente tem uma... Ele sempre diz que não importa a cor do gato, importa é que ele caça o rato, né? Então, a gente não tem nenhum preconceito em relação à privatização, em relação ao setor privado fazer os investimentos, muito pelo contrário, tá certo? É lógico, quanto mais o setor privado puder fazer investimentos, melhor, mas a gente vai estar sempre olhando para o interesse da população, né? Em última instância, o que a gente quer ver é a população bem atendida, no caso de serviços públicos, logicamente. Então, a gente é muito pragmático nesse sentido, tá? Em relação à Eletrobras, especificamente, o que nos preocupa muito é uma questão de segurança energética, certo? Quer dizer, a hora que você privatiza a Eletrobras e, de certa forma, reduz, né, tira os ativos que hoje estão lá da União, né, certo? E não garante o fornecimento de energia em áreas, por exemplo, mais distantes, né, a gente tem uma certa preocupação. Então, essa questão aí precisa ser equacionada, né, de alguma forma, certo? A gente tem que lembrar do apagão que ocorreu no Amapá, tal, tudo mais, tudo bem, uma empresa pública, tal, etc., mas era justamente falta de planejamento. Então, assim, a gente, como princípio, né, a gente entende que é importante a gente ter uma combinação, no caso de serviços públicos, principalmente assim, de grandes serviços públicos, monopólios naturais, tal, uma combinação na atuação do Estado com o setor privado, sem nenhum preconceito, de forma nenhuma, e sempre chegando na solução que for melhor para a população. Né? E aí envolve todos os mecanismos possíveis, como eu estava falando para vocês. Tá? Acho que, como princípio mais geral, é isso. Não sei se era... Ou você queria política macroeconômica mais específica. Se quiser falar mais de macroeconomia, eu posso falar um pouco mais. Mas eu entendo que era esse aqui o viés que vocês esperavam nessa resposta. Perfeito, Nelson. Sem dúvida, era esse sim. Agora, só para falar um pouco mais de privatização. Uma já aconteceu, foi a que você mencionou, a Eletrobras, né? Entendo que não há nenhuma intenção, pela sua fala, de tentar revisar esse processo que já foi consolidado, realizado, conforme leis, etc. e tal. Ou há alguma intenção de, se eleito, tentar buscar alguma revisão desse processo? Olha, a princípio, realmente, como você falou, já está tudo feito, tal, né, etc. Então, a gente o que teria que fazer era sentar todo mundo na mesa, conversar e ver como é que a gente vai tratar daqui para frente, energia, esses ativos, tal, tudo mais, tá certo? Quer dizer, não tem nenhuma intenção clara de revisar tudo, tal, etc., mas a gente precisa planejar bem o setor, como é que vai ficar. A gente está preocupado com relação a esses ativos, mas, a princípio, a gente não tem intenção de quebrar nenhum contrato. Tá? E, Rodrigo, mais especificamente, só complementando muito rápido, tem uma questão de geração térmica, termoelétrica, né, que foi junto na privatização, que nos preocupa muito por conta dessa nossa intenção de redução da tarifa e energia limpa, tá? E geração limpa. Então, esse talvez seja um dos pontos que a gente teria que olhar com uma lupa aí. Tá bom. Fred, antes de te passar, estou vendo que você está com a mão levantada, deixa eu só dar uma sequência, aproveitando o gancho aqui do Keller. Vocês sabem que a Abracel ela atua muito fortemente na área de energia elétrica, mas também atuamos nos mercados de etanol, crédito de carbono e gás. E avaliamos que nós temos um novo marco legal do setor de gás, mas não temos um novo mercado de gás. Estamos reinjetando aproximadamente 40 milhões de metros cúbicos dia em alto mar, seja no pré-sal ou no pós-sal. Isso é uma riqueza muito grande. Assim, a grosso modo, a gente está reinjetando 200 milhões de reais por dia de gás, no momento que o gás é um combustível valioso no mundo inteiro. E aí, dentro dessa
dessa ótica de políticas econômicas, a participação e a intervenção do Estado na economia, como é que vocês enxergam essa criação de um novo mercado de gás no Brasil? A gente precisa trazer esse gás para a costa para que ele possa ser disponibilizado ao mercado de forma concorrencial, seguindo regras de mercado. O Estado ele pode ser um indutor disso, ou a solução deve ser 100% de mercado, e enquanto o mercado não resolver endereçar esse assunto, nós vamos continuar reinjetando 200 milhões de reais por dia de gás nos oceanos? Vai lá, Daniel. Ô, Rodrigo, eu acho que, assim, de um ponto de vista mais geral, né, na lógica de planejamento, né, e de forma, né, alguma forma de participação do Estado na economia, a gente entende sim que pode ter investimento público a fundo perdido, especialmente para desenvolvimento de setores estratégicos, ou, por exemplo, no caso, vou dar outro setor, né, saneamento básico, também tem um momento chave por conta do novo marco legal do saneamento, também no sentido de universalizar aqueles municípios que não têm viabilidade para uma concessão, por exemplo, né? Então, muitos projetos a gente podem não ter. Outro setor, ferrogrão, né? Quer dizer, não adianta a gente achar que numa autorização para ferrogrão vai haver um investidor privado com payback de talvez 20 anos que vai fazer um investimento, ainda que tenha muita demanda, né? Então, em alguns casos, a gente entende que muito como chave a participação do setor público, justamente fomentando esse tipo de investimento. É claro que é um absurdo, né, o que você colocou, né? Como é que a gente vai reinjetar 200 milhões por dia, né, num momento como esse? E é claro que hoje a gente importa um percentual grande do gás, né, e que poderia não estar sendo importado se a gente trouxesse esse gás offshore, né? Claro que uma das coisas que a gente quer colocar no programa, tá, mas a gente não conseguiu fechar conceitualmente, seja pelo desafio de engenharia, seja pela questão dos valores de investimento envolvidos, e aceitamos sugestões caso vocês tenham, como que de fato a gente consegue trazer isso, né, para o onshore, né? Mas a intenção realmente é essa, e a gente entende que se depender exclusivamente do mercado, é muito difícil acontecer, né? Porque as empresas fazem uma conta econômica financeira, né? De payback, de TIR, de taxa de retorno, quer dizer, não tem muito como fugir daquilo. E muitas vezes a conta não vai fechar, mas sim, com o empurrão de investimento público, a conta passa a fechar, e o impacto disso para a economia como um todo, seja em termos de utilização direta pela indústria, seja em termos de uma geração maior termoelétrica a gás, reduzindo o preço, porque a gente tem muita termoelétrica contratada a preço alto, né, com emissão alta, né, o impacto disso é muito interessante. Fechando o ponto, né, a gente entende que alguns tipos de investimento eles trazem muita externalidade positiva, que aí pode ser redução de emissão, pode ser geração de emprego, pode ser arrecadação tributária. Esse é exatamente um desses, né, talvez com muita relevância, né, mas outros setores também, saneamento básico vai ter, energia elétrica, obviamente, tá? Perfeito. Uma última pergunta antes de passar para o Fred, que está com a mão levantada. Itaipu. Esse tema necessariamente vai passar pelo próximo presidente da República. A partir do ano que vem, em 2023, o anexo C do Tratado Binacional de Itaipu poderá ser revisado. Nos parece ser oportuno revisar as condições comerciais da alocação da energia de Itaipu. Como é que vocês enxergam isso? Quer dizer, a energia de Itaipu está paga, a obra foi integralmente paga, é uma hidrelétrica e que deveria ser competitiva, e poderá ser se ela deixar de realizar políticas públicas, como construção de infraestruturas e itens não relacionados efetivamente ao seu papel, que é entregar energia renovável e barata no Brasil. Como é que vocês imaginam a participação do governo Ciro Gomes, do eventual governo Ciro Gomes, na renegociação do Tratado Binacional de Itaipu? Posso comentar, Nelson? Bom, primeiro, Rodrigo, concordamos, né? Está amortizada a usina, o investimento está amortizado. A geração, o custo marginal de geração hidrelétrica, ele é mais baixo, né? E a gente entende sim que isso tem que ser repercutido para o mercado como um todo.
fazer política pública via Itaipu, construção de ponte, até a ponte, assim, a ponte ficou bem feita, tá? Né? Tá ficando legal, né? A ponte é importante. Então, não estou criticando a construção da ponte em si, mas é claro, de novo, né, assim como no caso dos subsídios, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, aqui, o que a gente tem que buscar, na nossa visão em Itaipu, é redução do preço de energia elétrica, sim, né, e sem repercussões, portanto, para a execução de política pública via Itaipu. Bom, com relação ao tratado com o Paraguai, claro que isso envolve uma discussão de relações exteriores, né? A gente não conseguiria responder sozinho essa pergunta, né? Uma pergunta complexa. A gente sabe que o Paraguai é muito, né, muito afetado por questões relacionadas a Itaipu, até por conta do tamanho do país. Mas sim, né, nos parece fazer sentido que a gente coloque isso na pauta, e é muito interessante que vocês tenham trazido, porque, obviamente, que se a gente conseguir uma redução aqui do preço da energia brasileira, dessa parte que o Paraguai né, que a gente compra do Paraguai, é outro aspecto chave. Agora não me lembro, mas acho que são 8 gigas, né, de Itaipu, que a gente, né, de geração, então a gente pode... É um impacto muito grande, né? Quer dizer, Itaipu sozinho é um impacto muito grande no preço total. Nelson, não sei se você quer complementar. Não, o Daniel, só diria para o Daniel está absolutamente correto, né? Logicamente, se tiver uma política pública que esteja relacionada à questão da energia, pode ser que seja importante a gente usar Itaipu. Agora, se for uma política pública que esteja relacionada para outras coisas, né? Tá certo? Mas, em geral, o importante é a gente, como o Daniel falou lá atrás, já no começo, né? No começo da nossa conversa, é levar as coisas para o orçamento, né? Tá certo? Então, a gente vai ter alguma revisão desse acordo, logicamente, mas isso depende muito de negociação política também entre dois países, é uma questão geopolítica. Acho que extrapola apenas a questão técnica, sendo que o Daniel está falando. Logicamente, a gente sempre, por princípio, o nosso governo vai defender os interesses nacionais. Tá certo? O interesse nacional, nesse caso, é a energia mais barata para nós. É isso. Perfeito. Bom, nós temos mais 4 minutinhos. A gente começou às 10h05, vamos terminar às 11h05. Fred, vou te pedir aí para, da forma mais breve possível, fazer a sua colocação antes da gente ir para o nosso encerramento. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado aí pela presença. Na verdade, eu tinha levantado a mão na questão da Eletrobras, porque eu percebi do posicionamento, é uma coisa que eu percebo bastante em outros candidatos também, que é uma visão da Eletrobras, do papel da Eletrobras, que ela não tem, quer dizer, de garantir alguma segurança, algum papel estratégico. Então, falta energia não sei aonde. Sim, o que a Eletrobras vai fazer com isso? Ela é uma empresa de geração, de transmissão de energia, como as outras. Então, que papel, quando eu vi o candidato Ciro Gomes falando que, se fosse eleito, ele ia tentar reverter aí a capitalização da Eletrobras, mas qual é o propósito? Qual é a ideia com a Eletrobras? Olha, a Eletrobras, né, ela, apesar de ter sido muito prejudicada nos últimos anos pela política de energia, do setor elétrico e tal, ela foi a responsável pela ampliação durante muito tempo dessa fonte de energia hidrelétrica no país. Né? Certo? Quer dizer, boa parte dos ativos que a gente tem hoje no setor hidrelétrico são de responsabilidade da Eletrobras. Então, na verdade, o que a gente teria aqui, a Eletrobras, ela pode ser, sim, uma empresa que pode contribuir para investir, para a ampliação da oferta de energia no país, na medida que ela voltar a investir, né? Certo? É lógico que, por isso que eu disse, é importante a gente ter a Eletrobras e ter também o setor privado fazendo esse investimento. Como eu disse para vocês, a gente não quer que o setor privado faça junto com o público, né? Tá certo? Seria os dois atuando de forma conjunta, né? Mas, assim, por exemplo, a gente tem todas as linhas de distribuição de energia, né, tá certo, muito deterioradas, né, tá certo? Será que quem é que vai conseguir fazer esse investimento, né, na recuperação dessas linhas de distribuição, né? Segundo consta, são bilhões, né, certo, de investimento. Né? Será que a gente, como o Daniel falou aqui, né, questões de retorno, questões de fluxo, questões de recurso, de capital, né? Tá certo? Será que não é o setor público que vai ter que fazer uma boa parte disso, né? Por isso que a Eletrobras era uma empresa importante.
certo? A hora que realmente a gente perde os ativos, perde não, né, tá certo? Vende os ativos, tal, etc., né? A gente deixa, inclusive, a Eletrobras perde a sua capacidade de fazer investimentos, né? Inclusive, investimentos, quer dizer, como é que o governo vai atuar nessa área, né? Ele vai ficar com o Itaipu, vai ficar com a eletronuclear, né? No fundo, e se ele quiser ampliar a oferta de energia, né, em setores que ele acha que são essenciais, né, para o desenvolvimento, e mesmo em setores, em locais onde não seja rentável para o setor privado, é o setor público que vai fazer isso, né? Então, a gente perde essa capacidade. Esse que é o problema. Perfeito. Bom, a gente está aqui chegando no nosso tempo. Antes de passar a palavra para você, Nelson, e para o Daniel, para fazer um encerramento, eu queria agradecer muito pela participação de vocês, da candidatura Ciro Gomes no programa Abracel nas eleições. Desejar, sinceramente, que vocês possam ter uma boa campanha sob o ponto de vista de construção, de diálogo com a sociedade, de colocar as ideias de vocês da melhor forma possível. Eu acho que a cada 4 anos o Brasil para rediscutir o país e ideias e colocações como o momento que a gente está tendo agora aqui na Sexta Livre são muito oportunos e muito necessários, né? Então, comemorar aí a nossa democracia, esse momento que a gente tem de poder conversar com lideranças políticas e econômicas sobre o futuro do nosso setor elétrico. Muito obrigado pela participação de vocês. Tenho certeza que esse diálogo foi muito útil para os associados da Abracel e espero que os assinantes do canal Energia possam também desfrutar dessa 1 hora de conversa aí sobre o futuro do setor elétrico. Então, dito isso, eu passo a palavra para que vocês possam aí fazer um encerramento e desejo a todos uma boa sexta-feira, um bom dia e até a próxima Sexta Livre. Quer começar, Dani? Agradeço muito também, Rodrigo. Foi ótimo. Concordo totalmente com você quando você disse que o diálogo é fundamental, e eu acho que esse diálogo, pensando em políticas, né, programas para o país, também é chave. Espero que todas as candidaturas possam, né, fazer isso, né, nesse momento que todo mundo para e olha para o país e olha para o desenvolvimento do país. Cumprimento também a Abracel pela iniciativa, né, muito interessante. Agradeço todo mundo, Bernardo, Ângela, Casadei. A gente interagiu, né, só para todo mundo saber, algumas vezes já com vocês, né, já nos ajudaram muito aqui com sugestões e documentos enviados, tá? Então, agradecer de novo, um forte abraço a todos. Bom, eu também queria agradecer pela conversa, muito boa, né, altíssimo nível, e dizer que a gente está sempre aberto ao debate. Quer dizer, a candidatura do Ciro, a gente tem um programa muito sólido, a gente pode, a população em geral, né, pode avalizar esse programa ou não, mas a gente tem um programa muito claro do que a gente quer fazer. E a gente está participando muito do debate. Infelizmente, o debate está muito congestionado, está muito limitado nessa eleição, né? Então, a gente está aberto para continuar debatendo com vocês. Eu queria agradecer essa oportunidade que a gente teve de conversar aqui, muito boa, e dizer o seguinte, quer dizer, só para reforçar agora no final, né, nós entendemos que o setor privado tem que ampliar sua participação na geração, distribuição e oferta de energia no Brasil, tá certo? Então, as políticas públicas, que nós vamos fazer as políticas, que eu digo as políticas econômicas, política pública chamada de políticas econômicas, inclusive, planejamento, vai ser orientado nesse sentido. Então, tem todo apoio a as medidas na direção de ter um mercado mais amplo, livre de energia, né? E, ao mesmo tempo, a gente contar com um planejamento maior, um planejamento bem estruturado, né? Usando a própria EPE, que é a empresa que, né, a gente faz isso junto com o setor privado, para que a gente possa possibilitar aí uma oferta adequada de serviços, tá? Mas eu acho que é bom deixar claro esse ponto, e a gente é absolutamente favorável ao mercado livre e ampliação da oferta de energia pelo setor privado. Muito obrigado aí a vocês pela atenção, por essa possibilidade de estar conversando com vocês. Estamos à disposição para fazer outras rodadas, tá bom? É isso.
Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, Daniel. Boa sorte para vocês. É sempre bom ter sorte também. Um grande abraço. É isso aí. Um abração, pessoal. Obrigado. Tá bom, um abraço. Obrigado.